paz do Senhor e que o amor de Jesus Cristo esteja dentro de nós. Que nós possamos meditar na palavra de Deus e guardar em nossos corações. Que nós possamos sempre guardar a nossa fé, como também demonstrar nossa fé para as pessoas que estão ao nosso redor. Mostrar que mesmo diante das lutas, das dificuldades, é muito importante a fé que nos deixa em pé. Hoje eu queria falar sobre um jovem que aprendeu com a sua avó e com a sua mãe. A sua avó ensinou a sua mãe e a sua mãe ensinou a você. Ou seja, de geração em geração, este jovem foi aprendendo como é importante a fé. Eu gostaria de falar de Timóteo. Paulo, escrevendo a segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5, Paulo diz assim: eu me recordo e guardo lembranças da sua fé, que não é fingida, Paulo. Paulo escrevendo para Timóteo: eu me recordo e guardo as lembranças que tenho da sua fé, que não é fingida. Essa fé que primeiramente habitou na sua avó, Lloyd, e depois da sua mãe, Eunice. E tenho certeza que agora também habita em você. Então Paulo via em Timóteo muita fé, mas essa fé ele com certeza aprendeu a ter e crescer com a sua avó e com a sua mãe. E aí eu pergunto, o que nós temos aprendido com os nossos avós e com os nossos pais? E o que é que nós vamos ensinar aos nossos filhos e aos nossos netos? Que legado nossos pais deixaram para nós e que legado nós vamos deixar para os nossos filhos e netos? Devemos mostrar que mesmo diante das lutas, a nossa fé não pode faltar, a nossa fé não pode falhar. O que nós aprendemos com os nossos pais, que seja só coisas boas. Sabemos que passamos por momentos difíceis na criação. Antigamente a criação era mais rigorosa, mas nós aprendemos muito com os nossos pais, princípios, valores, respeito, humildade, honestidade. Com certeza nossos pais transmitiram o amor da maneira deles, né? Como eles nos amavam de uma maneira, e nós amamos nossos filhos também de uma maneira. Mas o que eu quero transmitir para você neste momento é a questão do aprendizado. Nós devemos tirar lições para as nossas vidas, aprender somente aquilo que realmente vai fazer com que a gente cresça espiritualmente, que a gente cresça na fé e que nós possamos também ensinar os nossos filhos, deixar um legado para os nossos filhos. O que nós escutamos, o que nós aprendemos e o que nós podemos passar para outras pessoas. Devemos ter o cuidado, o que nós estamos passando para outras pessoas, passar coisas boas, passar humildade, passar acima de tudo empatia pelas pessoas e o mais importante, a nossa fé, o nosso amor pelo próximo. Como é que está a nossa fé? Às vezes sabemos que estamos numa situação difícil, né? Com alguns problemas, mas nós devemos mostrar que nós temos um Deus maravilhoso que nos deixa sempre em pé. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Não baixe a cabeça diante das lutas ou dificuldades ou provações que nós passamos no dia a dia. Levante a cabeça. Creia nesse Deus maravilhoso, esse Deus do impossível. Eu tenho certeza que o seu pai, a sua mãe, transmitiu fé para você. Mas nós devemos também aprender
que a nossa fé tem que ser em Jesus Cristo e transmitir para os nossos filhos que foi Jesus Cristo que morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Quando Jesus diz lá no livro de João, capítulo 14, versículo 6, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele termina dizendo, olha, ninguém vai ao Pai senão por mim. Que nós possamos ensinar os nossos filhos ensinar os nossos netos, que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar os nossos pecados, que nós devemos ter fé nesse Deus maravilhoso, seguir Jesus, porque Jesus ele não é um dos caminhos, ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando Paulo está escrevendo a Timóteo, ele diz, olha, eu me recordo e guardo lembranças da sua fé sem fingimento, aquela mesma fé que habitou na sua avó, depois na sua mãe e agora em você. Transmite a fé que você tem para as pessoas que estão ao seu redor, que com fé tudo é possível, tudo é possível. Para nós muitas coisas é impossível, mas para Deus tudo é possível. Agora eu me lembrei de uma reflexão, não é nem uma reflexão, é um vídeo que eu vi, que viralizou aí. Um homem estava numa BR desesperado, mas dizendo o seguinte, eu tenho fé no meu Deus, eu acredito no meu Deus. E mostrou o caminhão dele pegando fogo. Ele está ali, a ferramenta de trabalho, a minha ferramenta de trabalho. Mas eu confio no meu Deus. Se Ele quiser, Ele pode mandar chuva. E aí de repente começou a chuva, apagando o fogo, que aquele caminhão estava sendo incendiado. O homem demonstrando muita fé, chorando, mas não estava blasfemando nem questionando. Ele diz, ali é a minha ferramenta de trabalho, mas eu confio no meu Deus. Se Ele quiser, Ele manda chuva. E aí Deus mandou chuva e apagou o incêndio naquele caminhão. Que nós possamos mostrar que a nossa fé, tudo é possível naquele em que nós cremos. Quando nós falamos tudo posso naquele que me fortalece, é nesse Deus que nos fortalece. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é Deus. Ai de nós, se não fosse Deus em nossas vidas. Nós podemos passar por situações, mas naquele que nos fortalece, que é o nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que Ele aumente cada vez mais a nossa fé. Que a nossa fé não seja fingida, que a nossa fé não seja fraca, mas que seja forte e verdadeira. Assim como foi na avó e na mãe de Timóteo e depois de Timóteo, que possa ser em nós também. Que Deus nos abençoe e amanhã estaremos aqui mais uma vez trazendo uma mensagem vinda de Deus para os nossos corações. E o povo de Deus diz amém e amém.